Dia. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica desta manhã. Vamos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus e logo em seguida estaremos entoando o hino de número 9 no cantor cristão. Você vai também enxergar aí na tela, né? Mas nesse momento, feche seus olhos e volte seu coração ao Senhor, que possamos adorar o único Deus vivo, santo e verdadeiro. Pai, obrigado por mais uma manhã de domingo e obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de ser chamados teus filhos. Que à medida, ó Deus, que expressarmos este hino ao Senhor, possamos, ó Deus, compreender o mais profundo significado de cada palavra, ó Deus. E assim também, ó Pai, buscar vivermos de tal maneira que possamos refletir na nossa conduta, no nosso falar, no vestir, em todo o nosso ser, a santidade, a pureza do Senhor. Abençoe tua igreja, ó Deus, e ajuda-nos como igreja de Cristo a olhar para ti, ó Pai, estarmos voltados para o teu querer e para a tua vontade em nossas vidas. Fique conosco nesta manhã, aceite os nossos louvores, a nossa adoração, abençoando a cada família aqui presente, cada lar representado, e aqueles que porventura estão a caminho, o Senhor os traga debaixo das tuas poderosas mãos. É o que nós te rogamos, Pai querido, em o nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Jesus. Hino de número 9, irmãos, vamos louvar a Deus com este hino. Cedo de manhã cantaremos.
Irmão Walter Conde, nos leva a Deus em oração, irmão. Mais uma oração, falar com Deus e exaltar a sua grandeza, a sua santidade nesta manhã. Salve a igreja, que a graça e paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo teu amor, pela tua misericórdia, te agradecendo, Pai, por mais um dia de vida que tem concedido na tua presença, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus santo, 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 Senhor, e te agradecemos por tudo, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe cada um que está compondo a tua igreja nesta manhã, e que possamos sair daqui com nossos corações alegres, contentes por ter ouvido a tua palavra, por ter louvado o teu nome, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde de todo mal. No nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Irmãos, podem assentar, amados irmãos. Nós damos graças a Deus por esta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de fevereiro. E o mês de fevereiro, para nós, então, é um mês em que celebramos o aniversário da nossa igreja. Então, um mês com bastante atividades, né, bastante trabalhos, e este ano não será diferente. Então, desde já, eu quero contar com as orações de cada um dos irmãos e desafiar a cada um dos irmãos estar participando, né, dos trabalhos da igreja. Hoje à noite, à tarde, né, às 5:45, nós faremos uma reunião com a liderança, irmãos, os ministérios, aí, os líderes de ministérios, mas você também que quer participar, né, que não está no grupo lá da liderança, mas quer participar, então hoje às 5:45, para nós, então, darmos as diretrizes, né, do trabalho, daquilo que estará acontecendo, principalmente no dia 24 e 25 de fevereiro agora. Então, no dia 25 é o nosso trabalho, né, na rota da comunidade. Então, nós queremos fazer o trabalho aí fora, e como temos feito nos outros anos. Então, precisamos da sua participação, tá? Então, eu quero convocar os irmãos para que nós possamos, então, deixar as responsabilidades, enfim, dar as tarefas, né, para que nós possamos alcançar nosso objetivo no dia 25, tá? E no dia 25, à noite, também, nós teremos, então, a celebração do aniversário da igreja. Teremos conosco o pastor Ediverson, da Igreja Batista Bíblica Cavervi. Então, certamente, Deus irá nos desafiar através da sua palavra. Então, esteja orando, irmãos, né? Então, ore. O que eu quero pedir a você é que ore, né? E esteja aí junto conosco, trabalhando em prol do reino de Deus, tá? Então, coloque isso como o foco na sua vida. E para falar de foco, né, ou falando de foco, nesta manhã, o tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical é visão, tá? Como está a sua visão, tá? Então, espero que Deus fale conosco e nos ajude a estabelecer, então, a nossa visão de ministério, a nossa visão de vida, né, de trabalho, que nos orienta, que nos conduza a alcançarmos ou atingirmos os propósitos do Senhor para os nossos corações, tá? Então, esteja orando pelos trabalhos da sua igreja, tá certo, irmãos? E nós vamos louvar o nosso Deus, então, neste momento. Vamos cantar aí mais 2 cânticos. Vamos estar adorando ao Senhor. É 2? Pode cantar para a oferta depois. Tá, então canta, é 2 ou é 3? Bom dia, irmãos. Aqueles que podem, eu peço que se coloquem de pé. E quantos estão felizes em estar aqui hoje de manhã? A primeira música que vamos cantar é Bom Estarmos Aqui. E quão bom é estarmos aqui louvando a Deus com os nossos irmãos em Cristo. Então, que neste momento você saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, diga bom dia e que quão bonito você está hoje, amém? Louvemos.
Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Passo a palavra para o pastor Marcelo. E podem se aceitar. Oh, perdão, irmãos. É que eu achei que ia ser depois. Então, neste momento, nós vamos recolher nossos dízimos e ofertas. E oremos, então. Deus, entramos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em especial, neste momento de dízimos e ofertas, meu Pai, nós colocamos na Tua presença todos os nossos agradecimentos, meu Pai, nossos pedidos, e que o Senhor nos abençoe na nossa caminhada, abençoe nossas famílias. E é por isso que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer: te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Irmãos, podem assentar. Estávamos cantando aqui, e o levantar das minhas mãos é para dizer que te pertenço a Deus. Há umas 3 semanas atrás, né? 3, quando comecei a fazer a fisioterapia, e eu queria levantar as mãos, irmão, né? Mas eu não podia levantar as mãos. E eu pensei comigo, olha, nós só damos valor quando parece que perdemos, né? E ainda não consigo, né, levantar totalmente as mãos. Mas se você pode, né, quando nós cantamos, quando você está adorando a Deus, e o cântico, o hino, pede para você exaltar a Deus, exalte, irmãos. Porque talvez um dia você vai querer fazê-lo e não vai poder, né? Então você não vai poder. Então, tem cânticos, né, que pede a nós para erguer as mãos, para adorar o Senhor. E às vezes a gente acha que não precisamos disso, mas nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser. Amém ou não? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, né, no capítulo 6, que da maneira como nós apresentávamos os nossos corpos para servir aos ídolos, ou a carne, né? Nós devemos agora apresentar os nossos corpos para servir a Deus, né? Então, às vezes nós não paramos para pensar. E eu fiquei pensando, né? E agora mesmo ali, né? O levantar das minhas mãos, eu quero levantar, mas não dá. Então, quando não dá, é ruim, tá? Agora, quando você não quer levantar, é pior ainda, né? Porque Deus sabe, você pode fazer e não faz. E tudo que nós podemos fazer e não fazemos, a Bíblia também diz que é pecado. Então, pense nisso, né? E nesta manhã, irmãos, nós vamos dividir as nossas salas, classes, né? Mas aí de uma maneira diferente hoje, tá? Eu vou chamar a irmã Rose, né? A Rose vai chegar aqui à frente. E há um grupo aí, né? Uns traquininhas aí que estão numa transição, né? E a irmã Rose, pastor Alexandre, ajuda com o microfone aqui para ela, por favor. Então vamos honrar aqui também as nossas crianças. Se você vai poder bater palmas para elas, tá? Agradecer a Deus, tá? Pela bênção que é os seus filhos. Bom dia, irmãos. Engraçado, a gente acha que não vai ficar nervosa e fica. Enfim, vamos lá. Esse momento é muito importante e eu tenho refletido muito esses dias de validar realmente o que precisa ser validado, dar importância àquilo que precisa dar importância. Às vezes a gente perde tempo dando importância a coisas que não são eternas. Isso aqui é eterno. Para mim isso é muito importante e com certeza na cabecinha dos meus alunos também. Então isso faz parte de desenvolvimento, de crescimento, principalmente espiritual, tá? Então, eu tenho algumas crianças que não vieram por motivo de saúde, que as mães já me contactaram, depois a gente vai orar por elas. Tenho também alunos que já trocaram de classe, quando a gente voltou da pandemia, e a gente não oficializou isso, a gente vai oficializar hoje.
E tenho as minhas crianças que estão aqui, que não fizeram nada disso, que vai passar por esse momento também aqui junto, tá bom? Essas crianças, irmãos, elas estão comigo desde a trocação de fralda. As primeiras palavras foram comigo. Sinto muito aí, outros professores, mas a tia Rose foi a primeira tia dessas criancinhas, as primeiras orações lá, as primeiras caminhadinhas, algumas entendendo o plano de salvação também. Tia Rose, é um privilégio, né? Deus tem me dado esse amor por esse ministério já tem alguns anos, e ser professor, ter dom do ensino é muito bom, e principalmente quando a gente faz isso na obra, né? Os frutos são eternos. Quando a gente ensina no meio secular, já é gratificante quando a gente tem esse dom, mas quando é na obra de Deus, a coisa mexe profundo, tá bom? Então eu vou chamar as crianças, vou chamar a Laís. As crianças vão ficando aqui no degrauzinho, tá? Por favor. Vou chamar a Júlia. Vou chamar a Rebeca. Eu vou chamar a tia Luciana para vir aqui na frente também. As crianças vão subindo e você vai ajudando, que a tia pode ficando aqui. O Miguel, a Rebeca, o Davi, a Gabi. A Elisa, ela está dodóizinha, ela não pôde vir. A Eloá também não pôde vir. A Maria Elisa também não. E o Miguel já está aqui na frente. Essas crianças já completaram um pouquinho mais que 6 anos, né, de 6 para cima. Então, na escola bíblica, elas trocam de classe. A tia Lu vai estar recebendo essas crianças, que é a sala do tio Miltinho, que atualmente a tia Lu está assumindo. Então, a nova professora deles vai ser a tia Lu. E eu louvo a Deus pelos anos. Eu não achei que eu não fosse chorar. Eu louvo a Deus porque as primeiras orações dessas crianças foram comigo. E o preparar a aula para vir para a igreja é muito importante, porque eu sei que no coraçãozinho delas a sementinha foi plantada. Tá bom? Agradeço às mães que durante todos esses anos trouxeram seus filhos, para que eles agora tivessem com esse momento, essa mudança de ciclo, né? Então, que também faz parte da vidinha delas. Se eu pudesse, eu não passaria elas de classe, não. Ficariam comigo um pouco mais, tá? Mas eu preciso reconhecer que elas também têm necessidade de coisas diferentes. Para a tia Rose, o tempo já acabou, já passou. Vou continuar sendo a tia Rose, mas não mais aquele material ali já deu, já estão trocando de classe mesmo, elas precisam disso também, tá bom? Então, a tia Lu vai orar recebendo seus alunos, tá bom? E as crianças vão ganhar certificado que a tia vai dar. Palmas para a Laís. Cadê minha fotógrafa oficial? Júlia. A Rebeca. O Davi. Aqui, pô, florzinha. Aqui. Vem cá. Gabriela, aqui, cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Maria Elisa não veio. O Miguel, muito bem-vindo. A Gabi. Muito bem-vindo. Cadê a Gabi? Tá bom. Depois eu tiro uma foto com a Gabi. Elias, traz o docinho para a mamãe, por favor.
Ensina, irmãos, dá até vontade de ser criança também, né? Entrar na fila aqui, né? Isso, junto às professoras aí, a Luciana também. Muito bem. Nós vamos orar, irmãos, né? Vamos orar ao nosso Deus, manifestando nossa gratidão, nosso louvor ao Senhor, e que mais crianças, né, possam chegar à escola bíblica dominical, que a igreja possa investir na vida das crianças. A gente vê o mundo secular, o quanto investe, né, nas crianças, o quanto é colocado para ganhar a mente e o coração das crianças. E nós, como igreja, podemos e devemos fazer ainda mais. Amém? Tá? Vamos orar então, e após a oração, então as crianças vão para as classes e os demais irão permanecer aqui conosco. Pai, obrigado por esta manhã e por esse privilégio, ó Deus, de poder ver os teus servos servindo ao Senhor com alegria, manifestando, ó Pai, a gratidão pelo tempo que o Senhor permitiu a ministração da irmã Rosiane na vida dessas crianças, e que todo o ensino, ó Deus, certamente dará frutos para a tua honra e para a tua glória. Continue abençoando a tua serva. Abençoe também a irmã Luciana, ó Deus, agora nesta continuidade desse trabalho. Que toda lição, que todo ensinamento, ó Deus, parta do coração do Senhor para o coração desses pequeninos. E que nós possamos ver os frutos benditos, ó Deus, na obra do Senhor. Fique com eles, ó Pai, em nome de Jesus, bem como os demais departamentos, demais classes da escola bíblica dominical, que nós possamos ver o crescimento espiritual em nossas vidas. Assim nós oramos, ó Deus, agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E amém, né? Só lembrando, nós teremos esse semestre no nosso Instituto Bíblico, irmãos, a irmã Maria José. A irmã Maria José é formada na APEC e ela estará lecionando aqui, né, o Ministério Infantil. Então, os irmãos, as irmãs que queiram aprender, né, a lecionar para as crianças, ensinar as crianças, então você tem esta oportunidade, tá? Nos procure, fale conosco, se inscreva no Instituto, e eu tenho certeza que você será grandemente usado por Deus, tá bom? Deus abençoe então os irmãos. Vamos dividir em classes, né? Vou pedir. Os irmãos podem ir para as suas classes e os jovens adultos permaneçam aqui. Se puder. Porque esse notebook aqui só está funcionando na tomada. Dá para pôr ali, ó. Pôr ali ou aqui, né? Pode. Tira para ver. Não sai. Vê se você consegue para ele, porque não dá para. Aí tá bom. Tudo bem, meus irmãos. A nossa lição desta manhã, aliás, só para fazer o link aí, né, com a lição de hoje, nós tivemos nesses últimos domingos do mês de janeiro a lição sobre evangelismo relacional, né, onde o foco, o objetivo é ganhar almas através dos relacionamentos, né? Relacionando, e aí então nós vimos aí com o irmão Eduardo, também com o irmão Milton, diversos ensinamentos, né, e princípios para que você e eu evangelizemos,
ganhemos almas para Jesus, tá? Isso é fundamental. Na lição de hoje, amados irmãos, nós estaremos iniciando, eu espero poder concluí-la hoje, mas se não, a gente pode chegar na próximo domingo. Mas queremos falar sobre visão. O que nós queremos aprender na lição de hoje? Tá? Eu quero aprender junto com você que você e eu somos únicos para Deus. Então não há ninguém igual a você. Olha para o seu irmão, para a sua irmã do lado e diz: olha, não tem ninguém igual a mim. Se contente. Se contente comigo. Não tem ninguém igual a você. Você é único, tá? Então é importante que você saiba disso, tá? Mas nós queremos aprender também nesta manhã, irmãos, que Deus tem um propósito para a sua e para a minha vida, tá? Deus tem um propósito para nós. A razão da nossa existência aqui não é obra do acaso, tá? Nós não podemos, assim como muitos, crer no Deus acaso, tá? Como algumas religiões, até mesmo, né, como o budismo, por exemplo, existe uma filosofia budista que diz que o homem é como a gota no oceano. Você não é nada. É isso que eles estão dizendo, tá? Mas isso é verdade? Será que eu não sou nada? Será que eu sou obra do acaso? Tá? Então nós queremos aprender nesta manhã, tá? Eu espero que você saia daqui consciente disso, tá? Você é único, Deus tem um propósito para a sua vida, tá? Mas também, irmãos, que você e eu cheguemos no final, compreendemos como é que eu alcanço esse propósito na minha vida. Qual é a minha visão de vida? Tá? Se nós queremos alcançar algo, nós precisamos ter uma visão, tá? O que é visão? Esse é o ponto, tá? O que é visão? Vamos lá, um de cada vez, para não tumultuar aqui o recinto. Enxergar. Visão é enxergar, muito que bem, tá certo? Concordam? Visão é enxergar. O que é visão? É enxergar também. Tá. Quer falar também? O que é visão? A visão também é deixar as coisas claras para a gente entender, pode ser isso também. Deixar as coisas claras para nós entendermos. O que é visão? Fala, garoto. Olha lá, a visão, o rapaz está vendo, está visionando lá. Está visionando, né? Veja bem, irmãos, nós precisamos, então, compreender algumas verdades na vida. Aliás, o quanto antes melhor, né? O quanto antes melhor. Por favor, pode mudar para mim aí. João, capítulo 14, versículo 6, é isso mesmo, João? O que diz lá? João 14, 6. Alguém sabe? Já está escrito ali, né? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou sem o passador aqui, irmãos, então os irmãos lá não têm culpa, né? Mas já passaram direto ali os 3 passos. Porque o que eu queria mostrar para você aí nessa tela? Em João capítulo 14, versículo 6, o Senhor Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Então, já está ali, né? O caminho é a visão, só que nós iríamos começar de trás para frente, tá? Quando nós falamos vida, o que é vida para você? O que é vida? Vida, o que é vida? Alguém definiu de maneira muito prática
que a vida é a sucessão de fatos. Não é isso? A vida é a sucessão de fatos. Agora, como esses fatos ocorrem, aí que está a questão, tá? Esses fatos ocorrem baseados em quê? Nos princípios. Jesus declarou: eu sou a verdade, tá? Então, por esses princípios, nós falamos, irmãos, dos nossos valores, tá? E a nossa lição aqui, a gente está partindo de um princípio para você. Nós já falamos, tudo isso que a gente está falando hoje aqui, eu já falei em outras oportunidades, por exemplo, quando nós falamos sobre ética. Então, quando falamos de princípios, nós estamos falando de ética, tá? Então, a nossa vida, os fatos da nossa vida, eles deveriam ocorrer baseado em quê? Nos princípios, na verdade, na ética, tá? Então, é importante que você e eu entenda isso. Porque se nós falamos um mês inteiro sobre evangelismo, então vamos entender que evangelismo é um fato na minha vida. Lembra? O que é vida? Sucessão de fatos. Evangelizar, então, para mim, é um princípio básico, é um fato. E isso está fundamentado em quê? Na verdade. Qual é a verdade? Para que eu tenha esse estilo de vida de evangelismo. Qual é a verdade, irmãos? Perguntar. Os princípios e os valores podem definir o caráter, certo ou não? Sim, mas nós estamos, exatamente isso, né? Mas nós estamos linkando aqui com tudo que nós já vimos no passado, tá? Então, vamos pensar aqui, nós estamos falando que se evangelismo é um princípio ou um estilo de vida para nós, esse estilo de vida está fundamentado em quê? Princípio, tá? Qual princípio? Qual verdade? O que me leva a viver esse estilo de vida, a encontrar um amigo, uma pessoa querida e querer compartilhar com ele do Evangelho? O que me leva a orar por alguém para que entregue o seu coração? Olha, a vida é sucessão de fatos. Então eu vou orar por alguém, eu vou clamar ao Senhor pela salvação de alguém. O que me leva a levantar de madrugada? Para interceder pela salvação, pela libertação de alguém. A verdade. Qual verdade? Morreu, acabou? A vida é um pingo d'água no oceano? A razão, irmãos, porque muitas vezes vivemos uma vida indiferente, é por causa dos princípios que estão enraizados no nosso coração, porque os princípios vão gerar os nossos valores. Essa é a questão. Por que você não evangeliza? Porque você vê o seu amigo, o seu parente enfermo, doente, quase morrendo, e não se preocupa em orar, interceder para que ele seja salvo. Isso é aquilo que eu creio. Deixa eu aproveitar aqui, antes de falar da visão. Vamos pensar no seguinte, irmãos, eu tenho, e nada contra a pessoa, tá? Mas eu tenho observado o crescimento do universalismo. Sabe o que é universalismo? O universalismo é a filosofia de que no final, Deus vai salvar todo mundo. No final, Deus vai salvar todo mundo. Inclusive o diabo. Então, esta filosofia, irmãos, ela tem crescido. E pessoas importantes, pessoas com muito estudo, e não estou falando de caráter de ninguém, nem criticando, né? Mas é importante você estar atento. Porque se eu chegar aqui e falar para você, olha, eu creio que nós vamos chegar no céu, e até Hitler nós vamos ver lá no céu, bom, eu tenho um problema.
Olha, eu creio que nós vamos chegar no céu e tal. E olha, não vai ser surpresa se você encontrar um ateu lá no céu. Não, você não vai encontrar um ateu lá no céu. Você pode encontrar alguém que tenha até se declarado um dia ateu, e etc, etc, mas que reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. Por que eu afirmo isso, irmãos? Por causa da verdade. E qual é a verdade que diz sobre isso? E em nenhum outro a salvação, porque também não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, a minha preocupação é nós ouvirmos tantos expoentes aí do mundo e deixarmos a palavra de Deus de lado. Eu costumo dizer mais ou menos assim: quantos sabem fazer um omelete aqui? Eu quero levantar a mão e não consigo. Terrível. Quantos sabem fazer um omelete? Então, imagine que você vai fazer um omelete com 10 ovos. E você pega lá salsinha, né, cebolinha que eu gosto, tal, você pica bem, tic, 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 tic. Tomate também, né, tomatinho, põe lá um orégano, né? Alguns gostam de queijo, tal. E você coloca tudo no prato e você começa a quebrar os ovos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. No 10º ovo que você quebra, ele está choco. Você ainda vai comer este omelete? Mas você não tinha 9 ovos que estava... Eu costumo dizer, irmãos, o problema não é a verdade que a gente ouve muitas vezes aí de expoentes aí da internet, né? Hoje podcast, né? Esses pregadores. O problema não é a verdade que eles falam. O problema é a mentira. Porque o que vai te fazer mal é a mentira. E às vezes a gente não percebe, tá? Que isso foi uma advertência de Jesus para nós estarmos atentos aos fermentos dos fariseus. Então, cuidado, está cheio aí, né? Não vou citar nome para não criar polêmica, mas fique atento, irmãos, porque nós precisamos, então, nesse estilo de vida que o Senhor Jesus trouxe a nós. João capítulo 10, versículo 10, parte B, o que Jesus disse lá? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, vida é uma sucessão de fatos que deve estar baseado na verdade, que são os princípios que devem nortear, dirigir, guiar as nossas vidas, que estão fundamentadas na visão que nós temos da vida. Disse Jesus: eu sou o caminho. Talvez você diga: mas pastor, o que tem isso a ver com visão? Jesus disse que é o caminho. Então, vamos caminhar um pouco mais e depois nós vamos voltar aí nessa questão da visão para você entender o que Jesus disse ali, tá? Então, vamos caminhar um pouco mais. Pode mudar para mim aí, irmãs, e mudar, pode colocar as 3 frases também, né? Porque... Então, olha lá, tá? Irmãos, cada um de nós somos únicos. Você é uma pessoa única, tá? Você não pode ser outro alguém. Você é o que você é, tá? Deus te fez assim. Amém ou não? Alguém está descontente aqui com o que Deus fez? Não, você pode estar. De repente, você pode estar aí sentado no banco e dizendo: poxa, eu olho no espelho e eu não gosto de mim. Por que Deus me fez assim? Eu não podia ter nascido numa família rica, Abravanel? Poxa Deus, o Senhor não sabe o que faz. Por que eu nasci com o cabelo assim, né? Eu não podia ter o cabelo... Eu ia falar do Luiz, mas...
Talvez você possa estar aí, e isso é uma realidade, irmãos. Às vezes a gente sofre, tem pessoas que sofrem com a sua aceitação, porque ainda não entendeu que Deus te fez desta forma. Você somente pode ser você mesmo, você não pode ser outro alguém. Mas, continuamente, nós não vemos pessoas querendo ser outras pessoas? Há um puxão de orelha agora aí, tá? Já viu aí no Facebook aqueles quadrinhos, né? Que você vê lá aquela moça bonita, aquele rapaz bonito, e aí você vai lá e muda, põe só carinha lá. Ué, você não está contente com você é? Já viram isso ou eu estou falando besteira? Eu sei. Porque às vezes parece que nós não estamos contentes. Às vezes parece que a gente quer voltar há 30 anos atrás, né? Não, você não vai voltar. Seria bom se voltasse, né? Mas não vai voltar. Irmãos, você e eu precisamos estar contentes com aquilo que Deus fez em nossas vidas. Deus deu a você uma missão única para você cumprir através da sua vida. Ninguém vai cumprir por você. Então nós precisamos compreender essa verdade. Você é único, Deus te fez singular, ninguém vai torná-lo, fazê-lo de outra forma. Deus te fez singular. E quando nós falamos em visão, irmãos, o que é visão? Visão é aquilo que pesa no nosso coração, aquilo que pesa em nosso coração. Então eu vou perguntar agora, vou perguntar depois também. O que é que está pesando no seu coração hoje? Olha, Deus te fez único, Deus, só você pode ser você mesmo. Só você pode cumprir a missão que Deus deu a você. Deus lhe deu uma missão. Ninguém vai cumpri-la por você, só você. Ele te deu uma missão de vida. O que Jesus disse lá? João 14,6. Vamos lá, irmão, você sabe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus te deu o quê? Ele está te dando aí o quê também? Você quer ir ao Pai? Como você vai ao Pai? Então, veja só, irmãos. Pode mudar para mim aí, por favor? Porque quando nós falamos de visão, nós temos que pensar que visão é aquilo que está pesando no seu, no meu, no nosso coração. Ao dizer, eu sou o caminho, Jesus está nos dando uma visão, Mas visão, irmãos, conforme a primeira tela que vimos, alguém olhando para uma luneta, né? Essa pessoa está olhando o quê? Qual é a visão que ela está enxergando? Bom, nós não sabemos, né? Só vimos lá. A visão é aonde você e eu queremos chegar. Aonde nós queremos chegar. E se eu sou único, se Deus me criou um ser único, se não há ninguém igual a mim, se Deus deu uma missão de vida para mim, qual é a visão que eu devo ter? Aonde eu quero chegar? Aonde eu vou? Jeremias 33, versículo 3, eu vou falar aqui com as minhas palavras, aí está numa versão atualizada, mas diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós
tenhamos uma visão, que nós queiramos cumprir a nossa missão. Se você prestar atenção nas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem aonde? Se não, por quem? Você prestou atenção no verbo desse texto, irmãos? Jesus nos dá uma visão. Eu sou o caminho. Mas como assim, pastor? Está nos dando uma visão. Ele está apontando para onde nós devemos ir. E para onde que nós devemos ir? É interessante isso, né? Porque ele está apontando para quem? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Está apontando para Ele. Ele nos dá uma visão. Ele é a visão que você e eu devemos ter de nossas vidas, irmãos. E quando nós pensamos então na questão de evangelizar, se nós realmente não estivermos vivendo uma vida com um propósito, reconhecer que o propósito da nossa vida é a glória de Deus, é glorificar a Deus, nós não iremos evangelizar ninguém. Nós não iremos nos importar com ninguém, essa é a verdade. Porque não há em mim a visão de Jesus, a visão que o Senhor Jesus tem. Então, visão é o peso no nosso coração, é aquilo que pesa em nós, o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer da vida. E isto vale para a nossa vida espiritual, isto vale para a nossa vida intelectual, material também, enfim, aonde você quer chegar. Vale para você jovem, adolescente, vale para mim, né, que já sou da meia idade para frente, vale para todos nós, irmãos. Tá? Qual é o peso no seu coração? Tá certo? No Salmos 37, versículo 4, o que diz lá? Salmos 37, 4. Se alguém souber, pode falar os 5 também. O que diz Salmos 37, 4? Isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele o fará. Verso 5. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Que, na versão aqui atual, que a sua felicidade esteja no eterno. A sua felicidade está em Deus? Você se agrada em Deus? Você está satisfeito com aquilo que você é? Lembre, vamos voltar. Deus te fez único. Não há ninguém igual a você. Deus te deu uma missão de vida para cumprir através da sua vida. Ninguém vai cumprir a missão de vida que Deus lhe deu. Você está satisfeito com Deus realmente? Porque às vezes nós ficamos aí nos lamentando, reclamando, murmurando a respeito da vida, a respeito de nós mesmos, das nossas capacitações, dos nossos talentos. Às vezes nós ficamos nos comparando, né, com esse, com aquele, com a igreja Y, X, pastor A, B, C. E nós fazemos estas coisas, irmãos, que demonstram na realidade que nós não entendemos ainda o plano de Deus para nós. Então nós precisamos ter a visão correta, e para se ter a visão correta, nós precisamos sentir esse peso no coração de estar dentro da vontade de Deus. Tá? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você já orou a respeito disso? Nós vemos alguns exemplos de homens que tinham peso no coração. Homens que reconheceram o seu propósito de vida e que fizeram toda a diferença. A história conta-nos sobre João Knox, né, um holandês, que no período, aliás, acho que é Escócia, né, um escocês, que no período em que estava havendo uma revolução, uma batalha, né, civil em seu país, a oração de João Knox era: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morrerei.
O que pesava no coração dele é ver os seus patriotas morrendo, indo para o inferno. O desejo deles era ver a conversão daquelas pessoas. De maneira que a sua oração diante do trono de Deus era esta. Ele tinha uma visão. Qual era a visão de John Knox? Ver a Escócia salva. Essa era a visão dele. Ele orava por isso, irmãos. Então ele clamava a Deus: dá-me a Escócia, ou eu morrerei. Aquilo era um peso no coração de John Knox, né? Então, uma pergunta para você. Pode mudar aí para mim? Olha lá. O que é que está pesando em seu coração? O que você está dizendo a Deus? Deus, dê-me ou morrerei? Dê um carro? Dê uma casa? Mais pessoal, né? Dê um namorado? Dê um marido? Eu não estou dizendo que você não deve pedir estas coisas, irmãos, não é isso. A irmã aqui está dizendo que está difícil, né? Mas essas coisas é o que está pesando no seu coração? Dê-me ou eu morrerei? Então, isso pode ser uma aplicação para os jovens também hoje aqui. Talvez você, jovem, está começando. O que é que está pesando no seu coração? Quais são os seus planos? Para os pais que estão aqui, que têm os seus filhos, nós vamos ver mais à frente. O que você pede? O que você ora para o seu filho? Para os seus filhos? E às vezes nós não paramos para pensar, irmãos, porque isso envolve a visão que nós temos de vida. É a visão de vida que nos leva, então, a ter o peso no coração, a sentir. E se nós não tivermos a visão correta da vida, irmãos, nós também vamos estabelecer propósitos errados, objetivos errados, ideais errados, caminhos errados, visões erradas. Então, qual é a sua visão? Tá? Foca nisso. Tá? O que é que está pesando hoje no seu coração? E aí, nós vamos entender, então, que um cristão, irmãos, tá? Um cristão é alguém, veja só, isso é importante. Tá? Isso é importante. Porque o que é um cristão? Então, tá lá. Um cristão é alguém que sabe para onde está o quê? Para onde está indo. Por que ele sabe para onde está indo? Porque ele tem uma visão clara. Onde está fundamentada a visão dele? Na filosofia? Nos argumentos humanos? Na ciência secular? Nos pastores famosos? Aonde está fundamentada a sua visão? Então veja só, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que interessante, irmãos, porque Jesus parece que ele pavimentou a nossa estrada, né? Então, o cristão é alguém que sabe para onde está indo. Em outras palavras, o cristão é alguém que tem o quê? Vamos lá, vamos ver se alguém é apto aqui. Alguém que tem visão clara e objetiva, né? Visão clara e objetiva. Mas vamos falar em termos mais práticos. Termos práticos. O cristão é alguém que tem a certeza da... Estou ajudando vocês. Visão clara, irmãos. O cristão é alguém que tem uma visão clara. Eu tenho a certeza da salvação. E por que eu tenho a certeza da salvação? Porque eu sou melhor do que ninguém? Não. Porque eu faço boas obras? Não. Porque eu tenho um intelecto melhor? Não. Né? Muito inferior, diga-se de passagem. Mas por quê?
Porque tem uma verdade, não é? E a verdade não fui eu que estabeleci a verdade. É Deus quem estabeleceu a verdade. Então o cristão é alguém que tem uma visão clara. Você precisa conhecer claramente, ter a certeza da sua salvação. Por quê? Porque assim você será capaz de mostrar para os outros o caminho. Tá? Porque se você não sabe o caminho, você não vai ensinar esse caminho para ninguém. Não é? Eu sou do tempo ainda que a gente viajava e usava os mapas, né? Parava no posto e abria aqueles mapas enormes. E quando não tinha um mapa, você para no posto e os frentistas lá, ó, você pega aquela rua lá, tá vendo? Daqui 3, 4, você vira a terceira. Daqui 3, 4, você vira a terceira. Ó. Então, você já se confundiu tudo, irmão. Você não sabe se é a terceira, se é a quarta, você vai virar. Eu só sei que a primeira vez que eu fui para São Paulo, sozinho, eu fiquei rodando 1 hora para achar o caminho em São Paulo, porque você parava num posto, só faz isso, faz aquilo, e você fica dando volta. Por quê? Você não sabe o caminho. Então, como você indica o caminho, transmite o caminho para alguém, se você não conhece, tá? Então, o cristão é capaz de mostrar aos outros o caminho. Ele sabe como transmitir a visão a outras pessoas. As pessoas precisam ter uma visão clara de quem é Jesus. As pessoas precisam ter uma visão clara da certeza da salvação, irmãos. Isso não é invenção de denominação evangélica, não. Isso é palavra de Deus, palavras do Senhor Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. João, vamos lá, me ajuda. João 5:24. Palavra de Deus, irmãos. Tem que estar fundamentado. João 10:28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e as chamo pelo meu nome. Porque todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Porque o Pai que me deu é maior do que todos, e das mãos do meu Pai ninguém poderá tirar. Palavra de Deus, irmãos. Eu sou o caminho, a verdade. Então, o cristão, ele precisa ter convicções, para que ele saiba transmitir aos outros a palavra de Deus. Agora, veja bem, estamos falando de convicção. Quando as pessoas morrem, elas vão para onde? Se alguém morrer sem Jesus, se alguém morrer sem entregar o seu coração a Jesus, para onde ela vai? Para o inferno. Se alguém morrer sem entregar o seu coração a Jesus, para onde ela vai? Inferno. Irmãos, pasmem. Mas muitos não creem assim. Muitos que se dizem cristãos não creem assim. Não, a pessoa morre e a alma dela vai num estado de sono. E lá naquele dia, então, no último dia, Deus vai desfazer. Então, aqueles que são salvos serão salvos, e aqueles que não, simplesmente serão aniquilados. É bom assim. Eu pergunto, foi isso que Jesus ensinou? Essa é a verdade de Jesus? Então, faça o link lá atrás. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. A visão de Jesus. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão para lá. Porque apertada é a porta, estreita é o caminho que conduz à vida, poucos são os que acertam. Isso não são minhas palavras, são as palavras de Jesus, não é?
E o Senhor Jesus, irmãos, ele falou mais do inferno do que dos céus. E foi Jesus quem disse que o inferno é onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Não fui eu que falei isso. Ele estava comparando lá com o cemitério judaico. É verdade, ele estava fazendo uma comparação. E mostrando que o Hades é um lugar terrível. A ponto de Jesus contar uma história de um homem rico que morreu e foi para o inferno. E lá no inferno, aquele homem começou a clamar e a dizer: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água aqui e refrescar a minha língua. E Abraão, então, respondeu para ele: olha, filho, sinto muito. Lembra que na vida você só teve regalias e Lázaro só aflição? Agora aqui Lázaro está descansando e você tormento. Não, pai Abraão, mas eu tenho 5 irmãos. Manda então que alguém volte lá e fale para eles. Irmãos, o inferno estava clamando para que alguém fale de Jesus. Presta atenção. Como é que as pessoas estão ensinando hoje que não tem inferno? E se não tem inferno, irmãos, vamos ficar de boa. Vamos ficar tranquilos, vamos deixar as pessoas morrerem e serem aniquiladas futuramente, e pronto, acabou. Mas o inferno é real. Então precisa pesar no meu coração, precisa pesar no seu coração a visão de Jesus. Exato, lá em Pedro, né? 2 Pedro. Então, o inferno é real. Fala, irmã. Já é crente atual, né? Falando assim, é impossível que um Deus grande em amor, em grande misericórdia, vai jogar alguém no lago do fogo que arde. Então, são as correntes filosóficas que hoje em dia estão tramitando aí no arraial evangélico, né? A gente está ouvindo aí famosos, Rodrigo Silva, nada contra, irmãos, nada contra como arqueólogo, acho que é o melhor, né? Mas em relação à palavra, à doutrina bíblica, abra os seus ouvidos, porque as pessoas estão sendo enganadas, e as pessoas vão morrer e vão para o inferno. Então nós precisamos ter essa visão, precisa pesar no seu e no meu coração uma visão clara do que Jesus disse, daquilo que Jesus nos ensinou, para que então nós façamos a diferença e a gente vai pregar Jesus, tá? Vou fazer um parênteses agora, faz de conta que nós estamos mudando tudo, pode mudar o quadro aí, por favor. E agora, faz de conta que a gente mudou tudo. Como é que você constrói uma mesa? Tanto faz. Precisa responder. Como é que você constrói uma mesa? Pensa aí. Pensa também, como é que você canta uma música? Isso serve para os jovens aí também, ó. Os jovens, adolescentes, presta atenção. Como você constrói uma mesa, como você canta uma música, né? Como é que você faz isso? Como você canta uma música? Pode mudar para mim. Você precisa do quê? Você precisa de um projeto, certo, irmãos? Então você precisa de um projeto. E aí você tem o projeto, só dá um clique aí, por favor. Só um, tá? Ih, já deu tudo. É que não colocou no modo... Isso aí. Então, como é que você começa um projeto? Pode voltar lá atrás mesmo, pode voltar na outra tela. Então, a primeira pergunta seria essa: como você vai começar alguma coisa? Você nunca deve começar algo do começo. Tá certo isso?
Ou, ali está escrito assim, tudo que você fizer deve começar do começo, certo? Olha lá, tudo que você fizer deve começar do começo. Correto? Ali já está o não, né? Você já está ali, mas não, eu quero entender. Por que não, né? Agora, sua pergunta é essa, por que não? Mas, normalmente, se não tivesse o não ali, nós iríamos dizer o quê? Tudo que você fizer deve começar do começo. Correto? O que diríamos normalmente? Claro, tem que começar do começo. Não, você não começa do começo. Tá? Você começa de onde? Vamos lá. Então, pode mudar agora lá. Você nunca começa do começo, você sempre começa do fim. Como assim, pastor? É a visão. É onde você quer chegar. Qual é a sua visão? Tá? Você quer fazer uma mesa, você vai idealizar esta mesa. Não é interessante que a Bíblia diz, irmãos, lá em Efésios, né? A Bíblia diz que a igreja, né? Deus estabeleceu a igreja antes da fundação do mundo. Você entende isso? Que antes da fundação do mundo, aonde Deus tinha a igreja? O seu ideal, sua visão, né? É a visão. Agora Deus começa a trabalhar para estabelecer a igreja, não é isso que aconteceu? Então, olha aí, jovens, né? Pense sobre isso, tá? Tudo que você fizer, você tem que começar do fim. O que isso significa? Muda aí. Isso significa, irmãos, olha aí, aonde que eu quero chegar? Então, uma pessoa na corrida da vida. E a vida cristã é uma corrida, aonde eu quero chegar? Isto é a sua visão. É você saber aonde você quer ir. Aonde nós queremos chegar como pessoa. Lembre-se, você é único. Deus não fez outro igual a você. Deus lhe deu uma missão de vida. Você é único. Aonde você quer chegar? Aonde a sua igreja quer chegar? Qual é a visão da sua igreja? Por que nós estamos aqui? Aonde nós como igreja queremos chegar? Então nós precisamos pensar sobre estas coisas, amados irmãos, né? E o quanto antes, melhor. Então, jovens, o quanto antes, melhor. Será que Jesus sabia aonde ele queria chegar? Será que na sua vida, no seu ministério, o Senhor Jesus fez o que fez por obra do acaso? Dá um clique aí, vamos ver se... Então, Jesus... ele sabia onde ele queria chegar, irmãos, tá? Por quê? Porque Jesus, ele conhecia qual era a missão de vida dele. Então, quando Jesus está na cruz ali, no seu último suspiro, as palavras do Senhor Jesus está o quê? Consumado, né? Tudo está completado. Está consumado. Estava lembrando no carro ontem o teatro o pastor Cláudio Venâncio fez lá na igreja do Parque Valença. Ensaiaram um teatro lá e na última hora o irmão que ia apresentar Jesus, ele não foi, faltou, né? E esse irmão que ia apresentar Jesus, ele só tinha uma fala só, aliás, ele não falava nada, ele só iria, quando o narrador dissesse, está consumado, esse irmão iria curvar a sua cabeça. Só que o irmão não foi. Não foi o Marcelinho não, tá? Fica tranquilo. Pegaram um outro irmão de última hora.
Só que esse irmão, um pouco complicado. Mas pegaram esse irmão do mesmo jeito e falaram, na hora que falar está consumado, você morre. Você vai morrer. Tá bom. E fizeram a peça, a igreja cheia de convidados, cheia de visitantes, né? Uma peça evangelística. E chegou a hora do narrador, está lá o irmão na cruz, e o narrador diz, está consumado. Só que o irmãozinho está lá, olhando para todo mundo. Está consumado. Não, tá lá. Morre fulano, morre. Ele pulou da cruz e caiu no chão. E acabou a peça, né, irmão? Acabou o apelo, acabou o evangelismo, todo mundo riu, todo mundo. Por que aquele irmão não entendeu nada? E, coitado. Mas Jesus sabia o que tinha que fazer. Ele foi tentado a descer da cruz, irmãos. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele não foi tentado a descer da cruz? A gente ri, né? Mas Jesus foi. Por que Jesus não desceu da cruz? Porque ele obedeceu. Porque ele tinha uma missão de vida, irmãos. E o Senhor Jesus cumpriu a sua missão de vida. Ele disse, está consumado. Outro personagem bíblico que conhecia a sua missão de vida foi o apóstolo Paulo. O que Paulo falou a respeito da sua missão? Muda para nós, por favor. Olha lá, Paulo conhecia a sua missão de vida. Lá em Atos 20, 24, então Paulo diz, porém, não dou valor em minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi proposta. Essa é a palavra de Paulo, irmãos. Paulo cumpriu a sua missão? Olha lá, que Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo cumpriu a sua missão. Você sabe qual é a sua missão de vida? Você conhece a sua visão? O que é que pesa no seu coração, irmãos? O que é que está pesando hoje no seu coração? Então vamos pensar no seguinte, né? Vamos pensar que quando duas pessoas se casam, tá? O que acontece? Olha lá, ó. Duas pessoas se casando. Você me aceita como homem? Eu aceito. Você me aceita como mulher, né? Eu aceito. E eles vivem felizes para sempre, não é? Não é isso? Aí, nós estamos falando de visão, tá, irmãos? Nós estamos falando aqui para você entender que você e eu precisamos planejar a nossa vida. A vida é sucessão de fatos. Agora, esses fatos não podem ser aleatórios. Você não se casou com alguém que você não conhecia, porque já não vivemos mais nesse tempo, né? Não foi um casamento arranjado. Você planejou. Você programou. É disso que nós estamos falando. Você visualizou, você teve uma visão. É disso que a gente está falando, tá? Não confunda as bolas aí, porque sabemos que tem casamento que as coisas não funcionam assim. Mas aí você casa. Então, vai viver feliz para sempre. Nasce a criança. Pode mudar lá para nós, né? Aí surge aquele pensamento, irmãos. Como será essa criança? Quais serão os valores dessa criança? Quais serão o estilo de vida dessa criança? Quais serão as habilidades sociais delas? Quais serão as suas qualidades espirituais? Quais serão as suas aptidões físicas?
Agora, irmãos, como que você responderia a essas perguntas? Tá? Essas perguntas, a resposta a essas perguntas estão baseadas no quê? Ou deveriam estar, pelo menos. Essa criança vai ser o quê? Fundamentada em quê? Lembre-se, nós estamos falando de visão. Tá? Lembre-se, você está projetando a sucessão de fatos da sua vida. E aí a gente vê pessoas, a vida foi cruel para mim e tal, mas será que... Né? A irmã falou aqui, né? Colheu, que se plantou. Isso também é um princípio, irmãos. Não planejamos, não sonhamos, às vezes, perdemos a visão. E a semelhança de tantos outros, vivemos na filosofia do Zeca Pagodinho. Qual que é a filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Tem gente que acredita nisso. Então isso é uma realidade, irmãos. Infelizmente, a maioria das pessoas vive assim. A igreja vive assim. A gente é mais espiritual, né? O amanhã pertence a Deus. Está vendo? É uma maneira espiritual de dizer, deixa a vida me levar. Por quê? Eu sei que o amanhã pertence a Deus, mas nós devemos planejar como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos e viver como se ele fosse voltar hoje. Esse é o desafio, irmãos. Tá? Mas nós temos que planejar. Tá certo? Você tem que sonhar. Você tem que estabelecer propósitos na sua vida. Então, veja só, irmãos, as qualidades aí, então, olha só, né? Eu vou ser bem rápido aqui para nós conseguir concluir. Qualidades que eu quero que os meus filhos tenham, as suas qualidades pessoais. Então, você tem orado, pode mudar aí, faz favor. Você ora a respeito disso, né? Então, pense se seu filho vai ter essas qualidades pessoais simplesmente por ter, tá? Profundo desejo para aprender. Você nunca estimula seu filho a ler, né, a aprender, nunca senta com ele para fazer a lição de casa e tal. Você acha que ele vai ter esse profundo desejo para aprender? Autoestima, sadia, positiva. Então, às vezes, nos dirigimos aos nossos filhos, você é burro, você não sabe fazer nada mesmo. Então, é disso que nós estamos falando aí. Porque isso são sonhos. Você tem uma criança, você projeta algo, você visualiza algo. E você trabalha em função de alcançar esse ideal. Tá? Então, pessoais, vamos mudar aí, porque além dos pessoais, tem as qualidades sociais. Estou passando bem rápido aqui, depois se alguém quiser dar uma olhada mais atentamente, só falar. Desejo e habilidades de construir relacionamento, resistir às pressões de amigos, da sociedade. Olha, irmãos, esse aí é um ponto fundamental, principalmente na fase da adolescência. Quando o jovem entra aí, né, como é que chama? É que mudou tudo agora, né? Não é na faculdade, não, já no 3º ano aí, sei lá, no ensino médio, né? Já quando ele entra no ensino médio, nessa transição, tá? Onde o seu caráter está sendo fundamentado sobre valores, sobre princípios, olha aí, às vezes esse jovem não tem a habilidade de resistir às pressões. Por quê? Ele resistiu às pressões dentro de casa, dentro do lar, junto com os pais, com a mãe. Às vezes os pais, a mãe está sempre, coitadinho, né? Sempre ali poupando. Bom, esse menino, essa menina, ele vai ter que ir para o mundo. Ele vai ter que frequentar a sala, né? Então, você chamou ele, sentou, conversou, como é que não é e tal. É disso que a gente está falando. Visão de vida. Você tem um filho, você estabelece ideais, objetivos. Você fala sobre essas coisas. Tá? Veja, irmãos. E estamos falando sobre evangelismo pessoal.
Entenda isso. Entenda que o evangelismo pessoal passa por trás dessa visão de vida que nós temos, irmãos, e que envolve, se você está percebendo, a nossa vida como um todo, né? Olha, quais são as qualidades espirituais que eu quero desenvolver no meu filho, que ele terá, o que virá a ser essa criança espiritualmente? Pode dar mais um clique ali, né? O que ele virá a ser? Será que ele vai confiar em Deus para o seu sustento? Então, se você só vive reclamando, né? Nunca tem dinheiro nessa casa. Seu filho, sua filha está ouvindo isso? Ou está sem dinheiro, você sente e ora, ó Deus, o Senhor sempre foi fiel, né? Você entrega o seu dízimo e o seu filho está vendo. Isso é demonstrar a ele confiança em Deus para suprir, irmão, o seu sustento. Nós fazemos isso. É visão. É a visão que você está passando para ele. Quem é Deus para o seu filho? Ele é importante? Quem é que está passando essa visão para ele? É você, sou eu. Se erramos, né, se pecamos, você pede perdão para os seus filhos? Porque pai peca também, ou não peca? Pais não erram com os filhos também? E quando erramos, pedimos perdão? Ô filho, me perdoa, o pai estava errado. Eu agi errado. Manifestei uma emoção errada. Porque às vezes a gente fica nervoso. Então, é disso que está falando aí, irmãos, de visão, tá? A ter fé em Deus, a saber como enfrentar ataques espirituais. Então, você ora com os filhos. Já falamos aqui, né, na quarta-feira o pastor falou do culto doméstico, que nós não vemos mais acontecer. Tá? Pode mudar aí de novo para as qualidades físicas. Então, olha aí, uma larga gama de habilidades, gostar de... Você quer que seu filho tenha habilidade física, você leva o seu filho no parque e brinca com ele, né? Seu filho sabe subir na árvore. É você que ensina, irmãos, é a gente que faz isso. Tá? E aí você quer que ele tenha habilidades, ele não tem, você então vai ficar frustrado, e etc, etc, né? Mas é a visão de vida. Aí, pode mudar o próximo aí, ó. Falar sobre os valores. Está aí. Quais são os valores que você espera? Materialismo. Tá? Quais são os valores que vão permear a vida dos seus filhos? Assim, o pai ensinou assim, muitas vezes o pai não ensina, irmãos. Alguns anos atrás, já faz muito tempo, já evangelizando uma senhora, e ela falou, não, meu filho, quando ele crescer, ele vai decidir o que ele vai querer ser. Eu falei, não, a senhora já está decidindo por ele. Isso é verdade. Simplesmente está deixando o menino, você já está decidindo. E dito e feito, né? A pessoa cresce, não conhece a Deus, vira aí uma vida totalmente longe do Senhor. Alguns se consideram ateus. Eu tenho um colega, aliás, é objeto da minha oração, que ele se considera agnóstico, né? A gente tem trazido ele para cá, ele é uma pessoa maravilhosa, irmãos. Mas a declaração dele é assim, meus pais se dizem católicos, mas nunca foram na igreja, nunca me levaram na igreja. Eu creio em Deus, mas do meu jeito. É o Gabriel. Orar, precisa de oração. Um menino maravilhoso. Mas, então vamos lá, né? Um princípio importante aí para nós já estamos chegando no fim. Para qualquer coisa que fizer, você vai precisar de um projeto. Você precisa ter uma visão do quadro final antes de estar pronto
para começar. Esta é a síntese. Tá? Então, essa é a síntese. E às vezes a gente simplesmente deixa as coisas acontecer, não planeja, não tem uma visão das coisas. E quando as coisas acontecem, então nós nos lamentamos, nós reclamamos, nós choramos, nós gastamos muito tempo, então, de nossas vidas a lamuriar diante do Senhor. Mas por quê? Porque nós não planejamos, irmãos. Isso envolve a igreja também. E, na realidade, o nosso propósito é mostrar para você a importância da nossa visão como igreja. Qual é a visão da sua igreja? A sua visão diz respeito à visão da igreja, a sua visão pessoal de vida envolve a sua igreja. Vamos ver algumas figuras que vai nos levar a isso. Pode mudar para mim aí? Opa. Ué? Só volta algum quadro aí. Pode voltar uns. Pode voltar. Isso, aí. É nesse aí primeiro. Então, olha lá. CCM, Cristão com uma Missão. Marca essa sigla aí, irmãos. Tá? CCM. O que você é? Eu sou um CCM. Né, Gabriel? O que é um CCM? Cristão com uma missão. Tá? Cada cristão precisa descobrir e anotar qual é a missão da sua vida. Lembre-se, você é o único, irmãos. Você é o único. E através da sua vida, Deus quer cumprir um propósito. Deus deu uma missão para você. Não espere você que eu faça o que você foi chamado a fazer. O cristão são sonhadores. Os CCMs são sonhadores. Ou seja, eles têm o quê? O que os CCMs têm? Uma visão, irmãos. Tá? Pesa no coração dele, ele tem uma visão. Os CCMs são automotivados. Porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, irmãos. Eu me lembro, irmãos, testemunho pessoal, logo por ocasião da minha conversão, no início da minha conversão, e eu ia aos cultos, eu não faltei, eu já falei aqui, torno a dizer, eu nunca faltei num culto de oração na minha igreja. E a única vez que eu faltei na minha igreja local, eu fui na outra igreja, e ainda quando cheguei lá, levei um puxão de orelha. O que você está fazendo aqui? Esse lugar é lá. Mas eu não podia ir lá, que eu saí tarde do trabalho. Nunca faltei no culto de oração. E um dia, saindo da igreja, após um culto de oração, o meu coração estava pesado. E a pergunta que se passava no meu coração era esta: Deus não me chamou para ficar sentado aqui no banco. O que eu posso fazer para a minha igreja? E no próximo domingo, irmãos, eu comecei, no restante da semana, eu conversei com os meus colegas lá, que eram do mundo, alguns que já eram casados, tinham seus filhos. Olha, domingo eu posso passar aí para pegar os seus filhos e levar para a igreja? Ô, Tchelo, né? Ô, Tchelão, pode, pá. E eu comecei, a partir daquele momento, a buscar as crianças para ir à igreja, à escola bíblica dominical. Todos os domingos. Passava lá, pegava as crianças, esperava e levava para a escola dominical 4, 5, 6 crianças, filhos dos meus amigos no mundo que ainda não eram crentes. E assim eu comecei o meu ministério, porque Deus colocou um peso no meu coração, deu uma visão. O que eu posso fazer? Eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei ensinar, varrer o chão eu não gosto, porque você sabe, mas você não quer. Também tem isso, né? Também tem essas coisas. Eu não sei fazer tal isso, não sei aquilo outro. E Deus trabalhou no meu coração, e a partir de então, irmãos,
assim se deu o meu chamado. Assim Deus foi construindo no meu coração propósito de abençoar vidas. O papel de um líder é ajudar o cristão com uma missão a realizar a missão da sua vida. Tá? Então, qual é a missão da sua vida? Então, se o papel do líder é ajudar, a igreja precisa ter uma missão. Muda para nós, pode mudar, por favor. Então, olha lá, né? Aí então a gente vê como será a sua igreja daqui a 10 anos. Você parou para pensar sobre isso já? A sua igreja tem um alvo em que você pode mirar? Qual é a missão? Qual é a visão da sua igreja, irmãos? Alguém lembra? Tá? E como é que a sua visão se encaixa nessa? Então, pode mudar aí para nós, né? Qual é a visão para a sua igreja e como ela será daqui a 10 anos? Pensa nisso. Você que está aqui com a gente tantos anos, você que está chegando, qual é a nossa missão? Qual deve ser a nossa missão? Como igreja. Para que nós estamos aqui, irmãos? Tá? É isso que nós estamos falando aqui, nesta manhã. Dá um toquezinho aí, vamos ver se vai só um, mas se não for também tudo bem. Então, olha lá. Quando a visão pessoal e a visão da igreja se sobrepõem, nós temos lá um uau, né? A sua missão de vida e a visão da igreja estão ali, né? Tá lá, tá vendo, tá se sobrepondo. Isso é bom? Sim, isso é bom. Tá? Isso faz parte. Você tem uma visão e a igreja, de alguma maneira, está cooperando. Para quê? Para que você alcance a sua visão. Agora, veja só, irmãos. Pode mudar aí para nós. Porque quanto maior a sobreposição, mais poderosa será a visão. Tá? Quanto maior você e sua igreja estiverem aí, né? Com a visão relacionada, né? Caminhando juntos, maior, mais poderosa será a sua visão de vida, o seu propósito de vida. Maior será o seu investimento no reino, maior será o investimento de Deus na sua vida, e você verá então coisas maravilhosas acontecer, sem dúvida alguma, na sua vida. Muda rapidamente, para a gente chegar no final, tá? Então pense, irmãos, como a sua visão seria se ela estivesse completada. Você e eu possamos falar como Jesus, está consumado, eu completei. Então pense, como será a sua visão? Como seria a sua visão se ela estivesse completada? Eu realizei. Pense naquilo que seria necessário para você chegar lá. Como é que eu posso chegar lá? Quais são os princípios? Quais são os valores? Quais são as práticas que eu irei realizar? Então, como igreja, né, nós falamos, vida é sucessão de fatos, irmãos. Vida é práticas. Então, como é que as práticas na igreja me conduz, me leva a cumprir o propósito de vida, o meu propósito de vida? Pense sobre isso. Então, trabalhe para que você vá à frente, né? Trabalhe de trás para frente, passo a passo. Então, planeje servir a igreja, planeje ser bênção. Pegue a visão da igreja e vamos estabelecer a nossa visão fundamentada naquilo que, como igreja, nós temos proposto. Proponha para a sua igreja uma visão de trabalho. Tome as medidas necessárias para refazer os passos no tempo até alcançar o seu alvo. Então veja, irmãos, nós precisamos ter um alvo, né?
Pode mudar para nós aí, porque agora vamos pensar ali na visão da igreja, tá? Então, como igreja, a nossa visão é clara. A visão da igreja me impulsiona a ir para frente. Pense nisso. Vamos trabalhar a respeito disso. Tá? A visão da igreja fornece direção, dá ênfase no que nós devemos fazer ou não fazer. Porque às vezes os crentes só vêm à igreja, vou assistir o culto. Não é assim? A visão da igreja, irmãos, ela tem extraído de você, né, a sua criatividade, o seu potencial. Então é disso que nós estamos falando. Porque aqui está cheio de pessoas criativas, com potencial, com dons espirituais que Deus deu. De que forma isso é voltado para a visão da sua igreja? Como você trabalha isso na visão da sua igreja? Existimos para alcançar, incentivar e unir vidas a Deus e vivemos para servir, adorar ao Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Pode voltar aí que eu não estou terminando, essa é a última. Já estou acabando, tá, irmãos? Mais 5 minutos. Então pense sobre isso, irmãos. Pense sobre isso. Tá? Coloquem ministérios antes jamais considerados. Fazer coisas que você jamais julgaria serem possíveis fazer. Então a visão da sua igreja é para estimular você a se envolver, a participar, a permitir que Deus use seus dons, seus talentos. A visão na igreja é para unir as pessoas na igreja, irmãos. Então a pergunta, qual é a visão da sua igreja? A visão da igreja permite que a igreja avalie o seu progresso. E para a gente terminar, então, pode mudar agora aí, né? Qual é a nossa visão? Então, existimos para alcançar, incentivar e unir vidas a Deus e vivemos para adorar e servir ao Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Suprimimos algumas das frases aí e nós temos declarado que nós vivemos para acolher vidas e uni-las a Deus. Então, acolher vidas e uni-las a Deus. Como? Pela graça de Deus, queremos alcançar até o ano de, não sei, batizar, treinar e enviar essas pessoas. Será que é isso que a sua igreja tem feito? Servir a nossa comunidade através de... Como é que nós podemos servir a nossa comunidade? Eu deixei em branco aí, por quê, irmãos? Porque eu quero dar um exercício para você. Eu quero que você vá para casa. Eu quero que você pense na visão da sua igreja. Que você escreva como é que a sua igreja pode servir a sua comunidade. O que nós podemos fazer? Domingo que vem, se você estiver aqui, hoje à noite, se você puder, traga para nós. Olha, nossa igreja existe para alcançar pessoas. Como é que nós podemos fazer isso? Tá? Então eu quero que você visualize, que você tenha um sonho, que você tenha uma visão e que nós possamos sobrepor a nossa visão. Então pense na sua igreja e pense como é que eu posso contribuir para alcançar essa visão. De que maneira a minha visão de vida, o meu propósito de vida, sobrepõe a visão da igreja. Então eu quero que você coloque isso no papel. Sabia que não ia dar tempo, mas que você coloque isso no papel. E que você traga isso, irmãos, para nós. Tá? Traga para nós. O que é que nós podemos fazer? Como é que nós possamos tornar claro a nossa visão? Algo mais claro, algo que os irmãos realmente possam labutar nisso, se envolver com isso, trabalhar, envolver os nossos filhos. Viu só como que é importante você sentar, planejar, visualizar? Então os filhos crescem
E às vezes crescem, amados irmãos, sem estrutura pessoal, espiritual, sem estrutura social. Tudo isso por causa da nossa visão. Então pense nisso, irmãos. Que Deus nos ajude a manter a nossa visão de vida e trabalhar para alcançar os nossos objetivos. Se nada está pesando hoje no seu coração, ore a Deus. Senhor, põe um peso no meu coração. O Senhor diz para eu clamar e o Senhor vai me responder. O que é que pesa no meu coração? O que eu poderia fazer? De que maneira eu poderia agir para que vidas sejam transformadas? Irmãos, as pessoas ainda morrem e vão para o inferno, tá? Espero que você ore a respeito disso. Que Deus nos ajude. Alguém tem alguma pergunta antes de nós orarmos? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, na lição de hoje, nós aprendemos sobre visão. Aprendemos que você é uma pessoa única, não é? Não há ninguém como você. Que Deus tem um propósito e uma missão para a sua vida. Ninguém pode cumprir a sua missão. Deus a tem para você. Para que você cumpra a missão, vimos exemplos, né? De Jesus, do apóstolo Paulo, que cumpriram alvo. Você necessita ter um alvo, ter um sonho, visualizar, tá? Quais são os seus sonhos? Ter um peso no seu coração. Pensa nisso, para que Deus então possa usar a você. Som. Da importância da igreja e dos seus sonhos se sobreporem. Então, o seu projeto, seus projetos, aos propósitos da igreja. Então pensa nisso, irmãos. Foi isso que nós aprendemos hoje aqui. Não é? Isso fará toda a diferença, tanto na sua vida pessoal, quanto na vida da sua igreja. Leve essas perguntas, traga hoje à noite, se puder, domingo que vem, se puder, traga como a nossa igreja, como a minha igreja pode servir a nossa comunidade, como eu posso ser usado. O que eu posso fazer para servir minha comunidade? Pense nisso. Deus vai te abençoar. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, te agradecemos por essa manhã de domingo, pelo estudo da Tua palavra. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem para cada um de nós um propósito de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a estabelecer claramente no nosso coração e trabalharmos, ó Deus, para atingi-los. Mas ajuda-nos também, como igreja do Senhor, deixar claro nossa visão e estar sobrepondo sobre a nossa visão pessoal e assim trabalharmos juntos para alcançarmos, ó Deus, o propósito de glorificar o Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Na semana que vem, o nosso tema é servos obedientes. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Então, não deixe de estar aqui conosco no próximo domingo. Deus te abençoe. Após cumprimentar uns aos outros, fiquem à vontade, meus irmãos.